Nos próximos capítulos de Garota do Momento, um conflito entre Beto e Juliano promete agitar a trama e trazer à tona temas como justiça e preconceito. Tudo começa quando Beatriz, uma jovem batalhadora e querida por sua comunidade, é injustamente acusada de roubo por Juliano, gerente da nova filial da Perfumaria Carioca. Durante a inauguração da loja, Beatriz, que compareceu ao evento acompanhada de sua mãe, Clarice, é surpreendida por uma acusação pública de Juliano, que a aponta como ladra sem apresentar provas. A humilhação de Beatriz, além de ser feita diante dos convidados da festa, ocorre na frente de sua mãe, aumentando ainda mais o constrangimento e a dor que sente. Beto, que testemunha a cena, fica profundamente abalado com a injustiça cometida contra Beatriz. Indignado com o preconceito e a falta de empatia de Juliano, ele decide que algo precisa ser feito para expor o comportamento do gerente. Beto, que trabalha como jornalista, vê na sua profissão a oportunidade de trazer a verdade à tona. Decidido a defender Beatriz e expor a discriminação que ela sofreu, ele elabora um plano ousado: escrever uma matéria impactante sobre o ocorrido, contando os detalhes do evento e denunciando o preconceito de Juliano. Na manhã seguinte, a reportagem de Beto é publicada no jornal local, ganhando destaque nas manchetes. O texto detalha não apenas o constrangimento de Beatriz, mas também denuncia o comportamento racista de Juliano, que, sem qualquer razão, fez acusações infundadas e humilhou a jovem em um momento que deveria ser de celebração. Beto descreve como Juliano agiu de forma preconceituosa, sugerindo que a acusação feita a Beatriz se deu apenas por seu perfil social. A matéria rapidamente se espalha pela cidade, causando um verdadeiro alvoroço. A reputação da Perfumaria Carioca, até então uma marca respeitada, é gravemente afetada pela exposição pública desse episódio. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Com o impacto da notícia, as vendas da Perfumaria Carioca começam a despencar e a imagem da empresa é abalada. Juliano, furioso com a repercussão negativa, confronta Raimundo, proprietário do jornal onde Beto trabalha, exigindo que o jornalista se retrate e retire a matéria, ou ao menos faça uma nova publicação, corrigindo a suposta injustiça contra ele. No entanto, Beto se mantém firme em sua posição e se recusa a pedir desculpas ou amenizar o conteúdo da reportagem. Ele acredita que a verdade precisa ser dita e que Juliano precisa arcar com as consequências de suas atitudes. Ao saber da repercussão e da coragem de Beto em defendê-la, Beatriz sente uma mistura de surpresa e gratidão. Ela decide procurá-lo para agradecer por sua iniciativa e por dar voz a algo que muitos, especialmente os mais jovens e das classes populares, sofrem no dia a dia. O encontro entre os dois é carregado de emoção e eles trocam palavras de apoio, solidariedade e respeito mútuo. Beatriz expressa sua gratidão pela coragem de Beto, e os dois sentem que, juntos, podem transformar a situação em algo maior, uma luta contra o preconceito e a discriminação. Inspirados pela repercussão da matéria, um grupo de jovens da cidade, liderado por Ulisses e Glorinha, decide organizar um protesto pacífico em frente à Perfumaria Carioca. Eles pretendem exigir respeito e uma retratação pública, tanto da loja quanto de Juliano. Beto e Beatriz decidem se juntar ao protesto, fortalecendo a mobilização e inspirando outros a se unirem à causa. O movimento ganha força e a rua em frente à loja é ocupada por manifestantes que carregam cartazes e entoam palavras de ordem contra o preconceito e a favor do respeito aos direitos de todos. A situação, no entanto, logo se intensifica. Irritado com a mobilização e com o possível impacto negativo sobre os negócios da Perfumaria Carioca, Juliano ordena que os seguranças da loja confrontem os manifestantes. A ordem é recebida com resistência pelos seguranças que hesitam em agir com violência, temendo piorar ainda mais a imagem da empresa.
Porém, alguns acabam seguindo as ordens de Juliano e o ambiente do protesto se torna cada vez mais tenso. Enquanto isso, a notícia sobre o protesto e a atitude de Juliano continua a se espalhar, chegando aos ouvidos de outras pessoas influentes da cidade que começam a questionar a postura do gerente e da própria perfumaria carioca. Várias personalidades locais, inclusive empresários e figuras políticas, se manifestam em apoio aos jovens e a favor de uma mudança na cultura da empresa. A mobilização contra a perfumaria carioca começa a ganhar proporções maiores do que o esperado e até mesmo algumas figuras influentes se pronunciam, defendendo o direito dos manifestantes e criticando a atitude autoritária de Juliano. A trama continua a se desenvolver com Beto e Beatriz unidos na luta pela justiça. O protesto pacífico liderado por Ulisses e Glorinha torna-se um símbolo de resistência para a comunidade, e a história se espalha ainda mais pelas redes sociais, ganhando apoio de pessoas de outras cidades. Juliano, pressionado pela opinião pública e vendo os prejuízos aumentarem, se vê obrigado a repensar suas ações e a considerar um pedido de desculpas formal. No entanto, a decisão de como lidar com a situação permanece incerta, e todos aguardam os próximos passos de Beto, Beatriz e dos demais personagens envolvidos. Esse evento marca um divisor de águas em Garota do Momento, pois mostra como atitudes de preconceito e desrespeito podem ser desmascaradas quando há coragem e união. A história de Beto e Beatriz não é apenas um exemplo de justiça, mas também um alerta para os que subestimam o poder da verdade e da solidariedade. Após o protesto pacífico em frente à perfumaria carioca, a história continua a se desenrolar com grandes consequências para todos os envolvidos. Com a pressão aumentando a cada dia, Juliano percebe que sua atitude preconceituosa não só afetou sua reputação pessoal, mas também a imagem de toda a empresa. Os acionistas da perfumaria carioca começam a receber cartas de clientes revoltados, e as redes sociais são tomadas por postagens que denunciam o episódio. A hashtag número Justiça. Para Beatriz, se torna viral, e a empresa vê seu nome atrelado a uma mancha cada vez mais difícil de limpar. Diante desse cenário, Juliano tenta se defender, alegando que agiu no calor do momento e que Beatriz realmente despertou suspeitas. Ele afirma, em entrevistas, que não teve a intenção de ofender, mas a tentativa de justificar seu comportamento só gera mais indignação, pois os argumentos apresentados soam vazios e desrespeitosos. Juliano, acuado, percebe que a situação está saindo de seu controle e as pressões para que ele faça uma retratação pública sincera se tornam inevitáveis. Enquanto a tensão cresce, Juliano convoca uma coletiva de imprensa, esperando que um pedido de desculpas público seja suficiente para aplacar a fúria dos manifestantes e do público em geral. No entanto, seu discurso não é bem recebido. A declaração soa ensaiada e sem emoção, e muitos percebem que ele está mais preocupado em proteger sua posição e recuperar a imagem da empresa do que em realmente reconhecer seus erros. Beatriz, que assiste à coletiva ao lado de Beto e dos amigos, sente que suas palavras carecem de sinceridade. Para ela, a atitude de Juliano parece mais uma tentativa de salvar a própria pele do que uma verdadeira compreensão do que ele causou a ela e à sua família. Decepcionada, Beatriz decide se pronunciar em suas redes sociais. Em um vídeo emocionado, ela relata o quanto a acusação de roubo a afetou, lembrando que ser injustiçada em um evento público, em frente à sua mãe e à comunidade, trouxe cicatrizes profundas. Ela fala sobre a importância de combater o preconceito, a discriminação e a falta de respeito. A mensagem sincera de Beatriz rapidamente alcança milhares de visualizações e reações de apoio. Pessoas que passaram por situações semelhantes compartilham suas histórias, e Beatriz se torna um símbolo de resistência e luta pela justiça. Incentivado pela repercussão do vídeo de Beatriz, Beto sente que a batalha está longe de terminar. Com o apoio de amigos e colegas, ele propõe organizar uma série de palestras e eventos na cidade para discutir questões de preconceito, igualdade e respeito no ambiente de trabalho. Com a ajuda de Ulisses e Glorinha, os organizadores do primeiro protesto,
Beto forma uma equipe dedicada a promover a conscientização. O grupo convida ativistas, advogados e profissionais que possam trazer uma visão ampla e educativa sobre esses temas. A iniciativa atrai a atenção da mídia e logo o movimento ganha força. As palestras começam a lotar e pessoas de outras cidades vêm para ouvir as discussões e compartilhar suas experiências. Inspirados por Beatriz, outros jovens se sentem encorajados a expor situações de injustiça que já viveram, criando uma rede de apoio e solidariedade. A cidade se transforma em um ponto de encontro para aqueles que buscam justiça, respeito e igualdade. E o movimento, que começou com a defesa de Beatriz, cresce a ponto de causar uma verdadeira mudança na mentalidade de muitos moradores. Enquanto o movimento se expande, a situação da perfumaria carioca se agrava. As vendas continuam em queda e a empresa começa a sentir os efeitos econômicos do boicote promovido pela população. Os acionistas se reúnem para discutir a situação e pressionam a alta administração para tomar uma atitude drástica. Eles reconhecem que o comportamento de Juliano afetou gravemente a imagem da empresa e começam a considerar a possibilidade de afastá-lo de sua posição. No entanto, a decisão não é fácil, pois Juliano está na empresa há anos e possui uma rede de contatos importante. Mesmo assim, a pressão dos acionistas se intensifica e logo Juliano recebe um comunicado interno avisando que ele será suspenso temporariamente de suas funções enquanto a empresa realiza uma investigação sobre sua conduta. A notícia é recebida com alívio por muitos funcionários e clientes, que veem na suspensão de Juliano uma tentativa da perfumaria carioca de começar a reparar o dano causado. Enquanto a perfumaria carioca tenta reconstruir sua imagem, Beto, Beatriz e o grupo de jovens manifestantes decidem organizar um evento solidário para arrecadar fundos e ajudar pessoas que enfrentam situações de discriminação e preconceito. A ideia é oferecer suporte psicológico, jurídico e educacional para aqueles que precisam. O evento, que será uma mistura de música, arte e palestras, atrai grande participação e reforça o espírito de união da comunidade. Beatriz, convidada a discursar, compartilha sua jornada e reforça a importância de nunca se calar diante de injustiças. Ela lembra a todos que o apoio que recebeu de Beto e dos amigos foi essencial para que tivesse forças para resistir e lutar. Emocionada, ela agradece a todos que, de alguma forma, se uniram a ela nessa causa. A multidão reage com aplausos e palavras de incentivo, e a conexão entre eles se fortalece ainda mais. O evento solidário também se torna um ponto de virada para Beatriz e Beto. Em um momento mais íntimo, longe dos holofotes, eles conversam sobre tudo o que aconteceu e como essa experiência os uniu. Beatriz agradece a Beto por nunca ter desistido de lutar por ela e por ajudá-la a transformar uma situação dolorosa em algo positivo e inspirador. Entre risos e palavras de carinho, os dois percebem que algo especial está surgindo entre eles, e a amizade começa a dar lugar a um sentimento mais profundo. Com a situação se agravando para o lado de Juliano, ele começa a perceber que não tem mais como se defender. O afastamento de suas funções na perfumaria carioca faz com que ele reflita sobre suas atitudes e o impacto que tiveram na vida de Beatriz e de outras pessoas. Aos poucos, Juliano começa a entender que seu comportamento foi errado e que precisa assumir a responsabilidade por suas ações. Ele decide procurar Beatriz para tentar pedir desculpas pessoalmente. Juliano a encontra em um dos eventos organizados pelo movimento e, ao vê-la, sente o peso da culpa. Em um gesto de humildade, ele admite que cometeu um erro e se diz arrependido por todo o sofrimento que causou. Beatriz, que amadureceu muito desde o início dessa jornada, ouve suas palavras com calma e responde que, embora aceite suas desculpas, o mais importante é que ele realmente aprenda com seus erros e nunca mais cometa injustiças desse tipo. A cena de reconciliação é acompanhada por várias pessoas do movimento, que se comovem com o momento. Juliano, por fim, se afasta da cidade, decidido a buscar uma nova perspectiva de vida, enquanto Beatriz se sente aliviada e em paz com o encerramento dessa história.
Após toda a repercussão do caso e a jornada que viveram juntos, Beatriz e Beto decidem continuar seu trabalho de conscientização. Eles criam uma organização voltada a apoiar jovens vítimas de preconceito e discriminação, oferecendo suporte e ferramentas para que possam se fortalecer e lutar por seus direitos. A iniciativa ganha apoio de vários empresários e autoridades locais, e a organização cresce rapidamente, estendendo sua atuação para outras cidades. A amizade entre Beatriz e Beto, fortalecida por todas as dificuldades, se transforma em um romance sincero e inspirador. Juntos, eles se tornam símbolos de resistência e esperança para muitos jovens que enfrentam dificuldades semelhantes. A história dos dois é frequentemente lembrada como um exemplo de coragem, união e transformação, mostrando que, com apoio e determinação, é possível superar as adversidades e transformar até mesmo os momentos mais difíceis em algo positivo. A história de Beatriz, Beto e dos manifestantes deixa um legado na cidade. As empresas locais começam a adotar políticas mais inclusivas e a promover treinamentos sobre igualdade e respeito, como forma de evitar que episódios de discriminação se repitam. A perfumaria carioca, em especial, passa por uma reestruturação, implementando programas de diversidade e contratando uma nova gestão comprometida com valores de respeito e ética. Os moradores da cidade, inspirados pela trajetória de Beatriz e Beto, começam a se envolver mais em causas sociais e a lutar por justiça em diferentes frentes. A união e a solidariedade que surgiram durante os protestos e eventos de conscientização criaram uma nova mentalidade na comunidade, onde a empatia e o respeito pelo próximo passaram a ser prioridades. O movimento iniciado por Beto e Beatriz se espalha e inspira pessoas em várias cidades, mostrando que mesmo diante de situações de dor e injustiça, a união pode transformar a sociedade. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre Garota do Momento. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Clarice acaba se envolvendo em uma situação inesperada ao defender Beatriz e repreender Juliano, que a acusa injustamente de roubo. Sem saber que a jovem é, na verdade, sua filha biológica, Clarice intervém em uma situação que se desenrola durante a inauguração de uma nova loja da Perfumaria Carioca, empresa de sua propriedade. Tudo começa quando Beatriz, incentivada por sua amiga Glorinha, decide ir ao evento na esperança de se aproximar de Clarice. Beatriz sabe que Clarice é sua mãe, mas nunca teve a chance de estabelecer um vínculo com ela. Determinada a tentar uma aproximação, ela aceita o convite de Glorinha, sem imaginar que sua presença provocaria reações hostis. Ao chegar ao evento, Beatriz acaba sendo reconhecida por Bia, que lembra de tê-la visto dançando com Beto no baile de carnaval. Bia, enciumada e incomodada com a presença de Beatriz, decide contar a Juliano sobre a presença da jovem no evento. A situação fica ainda mais tensa quando Maristela, mãe de Juliano e de Bia, fica sabendo que Beatriz também esteve em contato com Clarice em outra ocasião, na escola de etiqueta, e vê nisso uma ameaça. Insatisfeita e desconfiada das intenções de Beatriz, Maristela incentiva o filho a tomar uma atitude para afastá-la. Juliano, atendendo ao pedido da mãe, decide agir de forma impulsiva e elabora um plano para humilhar Beatriz, acusando-a publicamente de ter roubado um sabonete da loja. Sua intenção é constranger a jovem diante de todos, deixando claro que ela não é bem-vinda no evento. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Mesmo com Glorinha tentando interceder em favor de Beatriz e defendendo a amiga das acusações, a situação rapidamente se agrava. Durante a discussão, Bia decide ir além e, em um gesto agressivo, puxa a bolsa de Beatriz, causando um tumulto. Nesse momento, Beatriz acaba torcendo o pé, em meio à confusão. Clarice chega justamente nesse instante e presencia a cena.
Intrigada, ela questiona Juliano sobre o que está acontecendo e tenta entender o motivo de toda aquela agitação. Para a surpresa de Beatriz, Clarice toma sua defesa sem saber que, na realidade, está ajudando sua própria filha. Clarice critica Juliano pela atitude hostil e pelo tratamento desrespeitoso com Beatriz, mostrando-se desapontada e indignada com a acusação de roubo. O que Clarice não sabe, contudo, é que Beatriz é sua filha biológica, que ela não vê há 16 anos. Beatriz, por outro lado, sofre profundamente com a situação, pois estava ansiosa pelo reencontro com a mãe, mas percebe que Clarice não a reconhece. Para agravar ainda mais seus sentimentos, Beatriz descobre que Clarice tem outra filha, também chamada Beatriz, aumentando a sensação de abandono e substituição que ela carrega. Humilhada e machucada, Beatriz deixa o evento, acompanhada por Glorinha, que continua ao seu lado para apoiá-la. A jovem sente-se profundamente desolada, pois esperava que a ocasião fosse uma oportunidade de finalmente ter uma conexão com sua mãe biológica. Contudo, a atitude de Juliano e Bia transformou a situação em um momento doloroso e constrangedor. Beto, que presenciou toda a cena, fica revoltado com a forma como Juliano e Bia trataram Beatriz e decide ir atrás dela, demonstrando apoio e solidariedade. Esse episódio representa um ponto crucial na narrativa, pois expõe o conflito emocional de Beatriz, que há muito tempo anseia por um relacionamento com Clarice, mas se depara com barreiras e desafios inesperados. A cena também revela o caráter protetor e justo de Clarice, que, mesmo sem saber da verdadeira identidade de Beatriz, defende a jovem contra a injustiça. Entretanto, a falta de reconhecimento por parte de Clarice aprofunda ainda mais a ferida emocional de Beatriz, que enfrenta o dilema de desejar proximidade com a mãe ao mesmo tempo que se sente invisível para ela. Assim, Garota do Momento explora temas de identidade, abandono e busca por pertencimento, mostrando como as relações familiares podem ser complexas e marcadas por mal-entendidos e barreiras emocionais. A situação vivida por Beatriz também destaca como o preconceito e as expectativas sociais influenciam o comportamento dos personagens, como Maristela e Juliano, que se deixam levar por ideias preconcebidas sobre Beatriz, sem tentar compreendê-la ou conhecer suas reais intenções. Essa trama carrega uma forte carga emocional e oferece ao público uma reflexão sobre a importância do acolhimento, do respeito e da busca pela verdade nas relações familiares. Continuando a partir dos conflitos vividos por Beatriz e Clarice em Garota do Momento, o episódio da inauguração da Perfumaria Carioca deixou cicatrizes profundas tanto na jovem Beatriz quanto em Clarice, embora esta última ainda não tenha consciência da real conexão entre ambas. Esse momento representou um divisor de águas para todos os envolvidos, especialmente para Beatriz, que, ao deixar o evento humilhada e com o coração partido, começa a questionar seu lugar na vida da mãe biológica. Nos dias que se seguem, Beatriz enfrenta uma mistura de sentimentos: tristeza, raiva e uma sensação de injustiça. A tentativa de se aproximar de Clarice resultou em mais um doloroso distanciamento. Com o apoio de Glorinha e do amigo Beto, que também ficou indignado com a atitude de Juliano e Bia, ela começa a se recuperar emocionalmente. No entanto, Beatriz decide que não irá desistir de entender sua história e de buscar a verdade sobre a sua origem. Determinada a descobrir o que levou Clarice a abandoná-la e por que ela parece não reconhecer o próprio passado, Beatriz passa a investigar o passado da mãe e os segredos da Perfumaria Carioca. Enquanto isso, Clarice também sente o impacto do incidente. A situação deixou-a desconfortável e incomodada, principalmente devido à maneira fria e injusta com que Juliano tratou Beatriz. Clarice começa a questionar a criação que Maristela deu a seus filhos, notando que tanto Juliano quanto Bia possuem uma postura arrogante e elitista, características que ela desaprova. Clarice reflete sobre a possibilidade de que sua empresa e seu círculo social possam estar se afastando dos valores que ela considera importantes, como respeito, empatia e humildade. A partir desse desconforto,
Clarice passa a repensar suas decisões empresariais e sua convivência com Maristela e seus filhos. Ela percebe que, ao longo dos anos, permitiu que Maristela tivesse uma forte influência em seu círculo pessoal e profissional. Essa introspecção leva Clarice a desejar mudanças em sua vida. Embora ainda não tenha consciência da ligação com Beatriz, Clarice sente uma espécie de afinidade e interesse pela jovem, nutrindo a ideia de que gostaria de conhecê-la melhor. Mesmo sem entender porquê, a figura de Beatriz continua a lhe intrigar. Beatriz, por outro lado, começa a se encontrar com Beto com mais frequência. Ele, sempre compreensivo e solidário, demonstra um interesse genuíno em ajudá-la a desvendar o passado. Beto sugere que eles investiguem antigos documentos, notícias e até registros relacionados à perfumaria carioca e à história de Clarice. Beatriz aceita a ideia e juntos começam a juntar peças de um quebra-cabeça que remonta à juventude de Clarice. Durante a investigação, eles descobrem alguns detalhes sobre a juventude de Clarice, como antigos amigos e lugares que ela frequentava antes de se tornar uma empresária bem-sucedida. Em uma visita a uma biblioteca local, Beto encontra uma antiga foto de Clarice ao lado de um jovem desconhecido, e os dois se perguntam se esse homem poderia ser o pai biológico de Beatriz. Esse pequeno avanço dá a Beatriz uma nova esperança, pois ela acredita que compreender o passado de sua mãe pode revelar os motivos que a levaram ao abandono. No entanto, a vida na perfumaria carioca também começa a passar por mudanças. Clarice, motivada pelo desejo de se aproximar de Beatriz, decide criar um projeto social na empresa, voltado para jovens em situação de vulnerabilidade. Ela deseja que a perfumaria carioca se torne um ambiente inclusivo, que apoie e capacite pessoas de diferentes origens. Para isso, Clarice inicia parcerias com escolas e ONGs e convida Glorinha para participar do projeto. Com essa iniciativa, Clarice espera transformar a imagem de sua empresa e, ao mesmo tempo, contribuir para a sociedade de forma significativa. Ao saber do novo projeto de Clarice, Beatriz vê nisso uma oportunidade de se aproximar mais da mãe, mesmo que de maneira indireta. Ela se inscreve como voluntária para ajudar na iniciativa, sem revelar a verdadeira motivação. Para sua surpresa, Clarice fica impressionada com o empenho e a dedicação da jovem. Aos poucos, as duas começam a interagir mais frequentemente, compartilhando ideias e colaborando nos detalhes do projeto. Clarice, ainda sem saber a verdade, começa a ver em Beatriz qualidades que admira e a se perguntar sobre a história da jovem. Enquanto a relação entre as duas se desenvolve no ambiente de trabalho, Juliano e Maristela observam a aproximação com desconfiança. Maristela, ciente de que Beatriz poderia ser uma ameaça ao futuro dos filhos, decide que é hora de agir. Ela começa a investigar Beatriz por conta própria e acaba descobrindo que a jovem frequentou uma instituição para crianças adotadas, suspeitando da possível conexão de Beatriz com o passado de Clarice. Maristela tenta manter essas informações em segredo, mas não consegue esconder sua crescente inquietação e, em um momento de raiva, revela a Juliano que Beatriz pode ser a filha perdida de Clarice. A revelação choca Juliano, que até então enxergava Beatriz apenas como uma intrusa. Ele fica dividido entre o desejo de agradar a mãe e a possibilidade de que Beatriz seja sua irmã, um fato que complicaria ainda mais sua relação com ela. Diante da incerteza, ele resolve confrontar Beatriz e exige que ela revele suas intenções com Clarice. Beatriz, por sua vez, se recusa a entrar em detalhes, afirmando apenas que tem o direito de entender seu próprio passado. A trama então passa a explorar o processo de reconstrução do vínculo entre mãe e filha, com Beatriz ainda lutando para perdoar o abandono e Clarice determinada a se redimir e recuperar o tempo perdido. A perfumaria carioca, com seu novo projeto social, torna-se um símbolo do recomeço para ambas, unindo-as em uma nova jornada de cura e de autodescoberta. Enquanto Clarice e Beatriz se esforçam para superar os obstáculos do passado, Maristela e Juliano precisam lidar com as consequências de suas ações e com a nova dinâmica familiar que se desenha. Assim, Garota do Momento
transforma a trajetória de Beatriz e Clarice em uma inspiradora história de reconciliação, destacando a força das relações familiares e o poder do perdão. A novela mostra que, mesmo diante das maiores adversidades, a verdade e o amor podem prevalecer, abrindo caminho para novas possibilidades e esperanças. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre Garota do Momento. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Bia e Beto finalmente conseguem reatar o romance depois de tantas idas e vindas. O reencontro entre eles é marcado por uma mistura de alívio e felicidade, algo que ambos desejavam, mas que parecia quase impossível. Bia, com seu jeito doce e determinado, mostra que ainda carrega dentro de si o amor que sempre teve por ele, enquanto Beto, com um olhar sincero, não consegue esconder o quanto a falta de Bia o afetou. É uma reconciliação que surge no momento certo, quando ambos estão mais maduros e mais conscientes dos sentimentos que os uniam. Eles sabem que não foi fácil, mas que o amor deles vale a pena. Enquanto isso, Teresa não perde a oportunidade de repreender Lígia, que agora enfrenta o peso das consequências por ter abandonado os filhos. A atitude de Lígia, que sempre foi impulsiva e desconectada de suas responsabilidades, finalmente a alcança. Teresa, com um tom firme e preocupado, lembra Lígia de que o cuidado com os filhos não pode ser negligenciado e que, por mais que ela tenha suas próprias questões pessoais, a maternidade exige compromisso. As palavras de Teresa ecoam nas paredes da casa e Lígia, com o semblante cabisbaixo, sente o peso das críticas. Ela sabe que de alguma forma Teresa tem razão, mas ainda se vê perdida em suas próprias confusões internas. Raimundo, por sua vez, lamenta com Alfredo a decisão que tomou ao se casar com Lígia. Ele se sente preso em uma relação que não é mais como antes, e as dificuldades de lidar com os altos e baixos de Lígia o fazem questionar se a escolha foi realmente a melhor. Conversando com Alfredo, Raimundo expõe seus sentimentos de arrependimento, falando sobre a dificuldade de manter um relacionamento com alguém tão inconstante. Alfredo, sempre tentando manter a calma, oferece conselhos, mas Raimundo sabe que o tempo não pode voltar atrás. O arrependimento está ali, mas o que fazer com ele? Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. E também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Enquanto isso, Beto conversa com Ulisses, tentando explicar o que o motivou a reatar com Bia. Ele fala com um sorriso tímido, mas também com uma sinceridade que vem de dentro. Beto explica que, apesar dos altos e baixos do relacionamento com Lígia, o que ele sentiu por Bia nunca desapareceu. Ele percebeu que o amor que tinha por ela era mais profundo do que qualquer outra coisa, e que reatar com Bia era a única maneira de encontrar a paz que tanto procurava. Ulisses ouve atentamente, compreendendo o dilema do amigo, e com seu jeito mais pragmático, tenta ajudá-lo a enxergar que as escolhas que fazemos nem sempre são fáceis, mas são nossas. No mesmo momento, Glorinha e Beatriz decidem ir à Magnifique para procurar Clarice. Elas estão ansiosas para encontrá-la, mas Zélia, ao recebê-las, diz que Clarice não está ali naquele momento. A frustração é visível no rosto de Beatriz, que estava contando com esse encontro para conversar sobre algo importante. No entanto, a ausência de Clarice não os impede de continuar sua busca por respostas. A tensão cresce, mas a determinação de Beatriz e Glorinha também. Elas sabem que precisam encontrar Clarice, seja para esclarecer algo ou simplesmente para trazer de volta a presença da amiga e irmã. Enquanto isso, Clarice, em outro lugar, começa a sentir uma forte dor de cabeça. O desconforto é grande e ela não consegue evitar. Coralina, com seu jeito acolhedor, está ao seu lado e a ajuda a lidar com o mal-estar. Coralina, sempre atenta aos detalhes, percebe que Clarice não está bem e a conforta, oferecendo uma presença tranquila e segura. Clarice, grata pela ajuda,
sente um alívio momentâneo e agradece à amiga, que sempre está ao seu lado quando ela mais precisa. Mas a situação de Beto com Beatriz ainda está longe de ser resolvida. Beto pede para conversar com Beatriz, mas acaba se atrasando para o encontro com Bia e os amigos, algo que deixa Beatriz um pouco impaciente. Ela já estava esperando por ele, mas o fato de ele se atrasar não a impede de continuar com seus próprios pensamentos. Quando finalmente se encontram, Beto, com um olhar de sinceridade, revela a Beatriz que foi abandonado por Lígia. Esse momento de vulnerabilidade aproxima ainda mais os dois, pois Beatriz, ao ouvir o que Beto passou, sente uma conexão profunda com ele. Ela, por sua vez, conta sobre a própria história, compartilhando experiências e sentimentos que, de alguma forma, os tornam mais próximos. A troca de confidências entre eles é um ponto de virada, algo que vai além da amizade e que, de maneira natural, os coloca em um caminho onde ambos podem se apoiar mutuamente. Nesse momento, o que parecia ser um simples encontro se transforma em algo mais significativo, e a relação entre Beto e Beatriz se fortalece de uma maneira inesperada. Eles descobrem que, apesar das dificuldades, estão mais conectados do que jamais imaginavam. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre Garota do Momento. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, uma cena cheia de tensão trará Maristela e Beatriz frente a frente em um confronto inevitável. Após Beto terminar mais uma vez com Bia, sua namorada insistente, Maristela, que é a avó de Bia e uma mulher de personalidade forte, decide intervir diretamente para tentar afastar Beatriz da vida de seu neto. Para aqueles que acompanham a trama, já ficou claro que Beto nunca esteve realmente apaixonado por Bia. Ele acabou aceitando o namoro mais pela pressão e insistência dela do que por sentimentos verdadeiros. A jovem, com o apoio de seu pai, Juliano, mantém o relacionamento apesar das hesitações de Beto, que por várias vezes tentou se libertar dessa situação. Recentemente, ele chegou a terminar com Bia, mas voltou atrás após ser pressionado pelo sogro, que insiste em mantê-lo na família. A realidade é que o coração de Beto pertence a outra pessoa, Beatriz, a filha de Clarice, que acaba de entrar em sua vida e rapidamente conquistou seus sentimentos. Essa paixão tem sido uma constante fonte de angústia para ele, já que o impede de seguir adiante com Bia. Nos próximos episódios, Beto resolverá, novamente, dar um fim definitivo ao relacionamento com Bia, na tentativa de ser feliz ao lado de Beatriz. Essa decisão desencadeará uma reação inesperada de Maristela, que, ao perceber que Beatriz é a razão da separação, decide agir. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. No capítulo que irá ao ar em 14 de novembro, Maristela, decidida a proteger o relacionamento de sua neta, segue o carro de Beatriz até conseguir alcançá-la. No confronto direto, a socialite oferece dinheiro a Beatriz, com o objetivo de afastá-la da vida de Beto e garantir que o jovem permaneça ao lado de Bia. Convicta e orgulhosa, Beatriz recusa a oferta sem hesitar, deixando claro para Maristela que seu relacionamento com Beto não será interrompido por motivos financeiros ou por uma imposição externa. Esse embate entre as duas mulheres evidenciará o desprezo de Beatriz pela atitude de Maristela, e ela não deixará de desabafar com Beto sobre o ocorrido. Ao ouvir sobre a tentativa da avó de controlar sua vida amorosa, Beto ficará indignado. A ação de Maristela será vista como uma grave invasão em sua privacidade e em sua liberdade de escolha, e ele condenará veementemente a postura dela. A situação também afetará profundamente Bia, que até então acreditava contar com o apoio incondicional da avó. Ao descobrir que Maristela tentou subornar Beatriz, Bia se sentirá dividida entre a lealdade à família e o respeito pelos sentimentos de Beto, entendendo que ele nunca foi completamente honesto sobre sua falta de interesse. Clarice, mãe de Beatriz, ao saber da situação, repreenderá Maristela, expressando seu descontentamento com a intromissão da sogra na vida de sua filha. A série de conflitos
revela não apenas o embate entre diferentes personalidades, mas também a luta de Beto por sua própria liberdade e por um relacionamento genuíno. Por outro lado, Maristela se vê determinada a proteger o legado de sua família, mesmo que para isso precise recorrer a medidas extremas e manipuladoras. Enquanto Beto lida com as consequências emocionais de uma relação sufocante, a figura de Beatriz se fortalece, mostrando que ela não se deixará intimidar pelos interesses da família de Bia. Essa narrativa promete agitar ainda mais os espectadores, que acompanham ansiosos a trajetória de cada personagem e suas decisões. A atitude de Maristela não apenas cria uma tensão intensa com Beatriz, mas também gera atritos internos na própria família. Clarice, que até então mantinha uma relação respeitosa com a sogra, se vê em uma posição de confronto, defendendo sua filha e condenando a postura de Maristela. Este embate familiar adiciona uma camada de complexidade à trama, destacando os desafios das relações entre gerações e os limites do controle familiar sobre as escolhas individuais. A novela, com esse enredo instigante, convida o público a refletir sobre temas de liberdade emocional, lealdade familiar e a verdadeira natureza do amor. Os próximos capítulos prometem mostrar até que ponto Maristela está disposta a ir para proteger o que ela acredita ser o melhor para sua neta, mesmo que isso signifique colocar em risco as relações familiares e a própria felicidade de Beto. Após o intenso confronto entre Maristela e Beatriz, o clima de tensão não cessa, e cada personagem da trama, garota do momento, se vê impactado pela ação da matriarca. Embora Maristela tenha tentado proteger sua neta Bia, a tentativa de suborno não teve o efeito desejado e apenas gerou ainda mais complicações. Maristela, eu entendo que você queira proteger sua neta, mas isso não justifica a invasão de privacidade e a humilhação que você está tentando impor à minha filha. Beatriz não fez nada de errado, e se Beto está apaixonado por ela, isso não é culpa dela. Essa é uma decisão dele, uma escolha dele, e você precisa respeitar isso. Maristela, ao ouvir as palavras de Clarice, inicialmente reage com desdém, defendendo que tudo o que fez foi pensando no melhor para sua família. No entanto, a convicção de Clarice e sua firmeza fazem com que Maristela perceba o peso de suas ações. Pela primeira vez, a socialite se vê confrontada com uma realidade incômoda. Suas atitudes estão destruindo a própria família que ela tanto preza. Essa conversa abre uma reflexão em Maristela. Em um momento de vulnerabilidade, ela começa a questionar se suas atitudes foram motivadas pelo amor à família ou por uma necessidade de controle e perfeição que ela impõe a todos ao seu redor. Embora ainda hesite em mudar, algo dentro dela começa a se abalar. Enquanto isso, Beto e Beatriz finalmente conseguem viver seu romance sem tantas interferências, embora ambos saibam que o caminho à frente ainda terá desafios. Com a trama se desenrolando, Beto começa a perceber que amar Beatriz significa também proteger esse amor das pressões externas, especialmente da influência de sua família. Ele promete a Beatriz que está disposto a enfrentar todos os obstáculos para ficarem juntos, e Beatriz, fortalecida por tudo o que passou, sente que também está disposta a lutar por esse sentimento. Nos capítulos que seguem, o público verá o impacto das ações de Maristela em cada personagem. Bia decide se afastar da avó, percebendo que a influência dela não traz mais o conforto que um dia trouxe. Clarice, por sua vez, começa a apoiar mais abertamente o relacionamento da filha com Beto, mostrando-se uma verdadeira aliada nesse novo capítulo da vida de ambos. E Maristela, enquanto tenta lidar com as consequências de seus atos, se vê em uma jornada de autoconhecimento, tentando entender onde errou e se ainda há tempo para reparar os danos causados. Com essa trama intensa, Garota do Momento explora as complexidades das relações familiares, os limites da interferência e a busca pelo amor verdadeiro em meio a tantas pressões. A narrativa faz o público refletir sobre até que ponto vale a pena lutar contra o destino de outras pessoas e onde o controle sobre a vida dos outros pode se transformar em uma prisão para si mesmo. E aí, gostou do vídeo?
Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre Garota do Momento. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, a personagem Beatriz vai protagonizar uma trajetória de superação. Inicialmente rejeitada pela própria mãe, Clarice, que não se lembrará dela, Beatriz enfrentará desafios intensos, em especial os ligados ao preconceito por ser uma mulher negra em uma época onde o racismo e o machismo ditavam muitas das regras sociais. No entanto, Beatriz não apenas superará esses obstáculos, mas também se tornará uma das figuras mais influentes da publicidade de sua época, ao ser escolhida como garota propaganda de uma grande marca de sabonetes no país. A trama de Beatriz começa quando ela descobre que sua mãe, Clarice, está viva. Determinada a confrontá-la e cobrar explicações sobre o abandono, Beatriz parte para o Rio de Janeiro. Ela carrega em si o peso de uma infância difícil, marcada pela ausência materna, e espera finalmente entender por que foi deixada para trás. O que Beatriz desconhece é que Clarice sofreu um acidente grave anos antes, o que lhe causou uma perda de memória. A única coisa de que Clarice se lembra é que tinha uma filha chamada Beatriz, mas não tem qualquer lembrança concreta da verdadeira filha que ela abandonou. Nesse cenário complicado, surge a vilã Maristela e seu filho, Juliano. Aproveitando-se da fragilidade de Clarice, eles arquitetam um plano para enganá-la e tomam o controle da situação. Inventando uma nova versão da história, eles manipulam Clarice para acreditar que outra menina, também chamada Beatriz, é sua verdadeira filha. Com essa mentira, Maristela e Juliano criam uma situação que impede Clarice de reconhecer a verdadeira Beatriz, reforçando um ambiente hostil para a protagonista. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Após anos de espera, Beatriz finalmente chega ao Rio de Janeiro e logo percebe que a realidade que encontra é muito diferente do que imaginava. Em vez do encontro afetuoso que esperava, ela se depara com uma mãe que não a reconhece, uma sociedade elitista e preconceituosa e um cenário emocionalmente desafiador. Nesse contexto, Beatriz conhece Beto, um jovem carismático com quem desenvolve uma conexão especial, e Glorinha, que se torna sua amiga e grande apoiadora. Glorinha, sempre leal e otimista, decide ajudar Beatriz em sua busca. "Vou usar meus superpoderes para te ajudar a encontrar tua mãe", diz Glorinha, em uma cena marcante. Como moradora da pensão de Yolanda, ela representa a amizade e a força que Beatriz precisa para enfrentar os momentos mais difíceis. O reencontro entre mãe e filha acontece na inauguração de uma loja da perfumaria carioca. Mas em vez de ser um momento de felicidade, ele acaba se transformando em um pesadelo. Clarice não reconhece Beatriz, o que leva a jovem a acreditar que foi substituída pela falsa Beatriz criada por Maristela. Esse encontro doloroso marca um ponto crucial na trama, pois a dor do abandono e da rejeição reforça a determinação de Beatriz em superar os obstáculos que surgem em seu caminho. Ao princípio, Beatriz reluta em aceitar o convite, devido à ligação da empresa com Clarice e Juliano. No entanto, com o incentivo de Glorinha, ela decide encarar a proposta como uma chance de construir sua independência e de finalmente se estabelecer em um novo ambiente. Como garota propaganda de uma das maiores marcas de sabonetes do país, Beatriz desafia os padrões dos anos 1950. Sua presença na publicidade de uma empresa renomada quebra tabus e redefine o papel da mulher negra na mídia. Além de alcançar uma visibilidade inédita, Beatriz abre portas para que outras mulheres, especialmente negras, sejam vistas e valorizadas na sociedade e no mercado de trabalho. A decisão de Beatriz de se tornar a garota propaganda representa um momento histórico na trama, pois mostra sua capacidade de se reinventar e de superar as adversidades. O sucesso da campanha publicitária
a transforma em um ícone, trazendo não só fama, mas também o respeito que sempre lhe foi negado. Conforme Beatriz se torna mais conhecida, Clarice passa a ouvir falar da nova estrela da perfumaria carioca, mas não percebe que é a sua verdadeira filha. Ainda assim, algo na jovem lhe chama a atenção. Aos poucos, Clarice se sente mais curiosa a respeito de Beatriz, despertando a desconfiança de Maristela, que teme que qualquer proximidade entre as duas revele a farsa. Beto também percebe que algo estranho está acontecendo. Ele nota a semelhança entre Beatriz e Clarice, especialmente em certos gestos e traços. A proximidade de Beto com Beatriz o leva a investigar o passado e descobrir informações sobre a vida da jovem. Ele começa a desconfiar da história que Maristela contou a Clarice sobre sua suposta filha e compartilha essas suspeitas com Beatriz. A revelação de que sua mãe talvez não a tenha abandonado por vontade própria desperta em Beatriz um misto de esperança e insegurança, pois ela não sabe se Clarice acreditará nela quando a verdade vier à tona. Enquanto o clima de tensão aumenta, Juliano, cada vez mais incomodado com a influência que Beatriz exerce sobre Beto e Clarice, trama uma nova armação para desacreditar a jovem. Ele consegue manipular algumas fotografias e cria um escândalo envolvendo o nome de Beatriz, na tentativa de destruir sua reputação e fazer com que a perfumaria carioca a demita. A notícia se espalha rapidamente e Beatriz, mais uma vez, vê seu sonho ameaçado. No entanto, com o apoio de Beto e Glorinha, ela decide não se calar diante das acusações. Em uma entrevista à imprensa, Beatriz expõe a situação e denuncia as dificuldades que enfrentou por ser uma mulher negra no mundo da publicidade. A entrevista gera grande repercussão e divide opiniões, mas muitos começam a ver em Beatriz um símbolo de resistência e inspiração. O escândalo chega aos ouvidos de Clarice, que, impressionada com a coragem de Beatriz, decide conhecê-la pessoalmente para esclarecer o que realmente aconteceu. Nesse reencontro, que ocorre em uma das sedes da perfumaria carioca, as emoções afloram. Beatriz, mesmo magoada, se mostra disposta a falar a verdade, enquanto Clarice, visivelmente abalada, sente uma conexão inexplicável com a jovem. Durante essa conversa, Clarice começa a questionar as informações que recebeu de Maristela e Juliano ao longo dos anos. Aos poucos, a verdade sobre a farsa começa a vir à tona e Clarice percebe que foi enganada. Ela enfrenta Maristela e exige saber o paradeiro de sua verdadeira filha. Confrontada, Maristela tenta manipular a situação, mas pressionada por Beto e Glorinha, acaba confessando parte da verdade. Depois de anos de separação e sofrimento, Clarice finalmente reconhece Beatriz como sua verdadeira filha. Em uma cena emocionante, as duas se abraçam e Clarice pede perdão por todos os anos de ausência e por ter acreditado na mentira de Maristela. Beatriz, emocionada, vê naquele momento o fechamento de uma ferida que carregava desde a infância. Ela sente que finalmente encontrou o lugar ao qual pertence e, mais do que isso, vê na reconciliação com a mãe a chance de recomeçar com um novo propósito. A partir desse reencontro, Beatriz decide usar sua fama e influência para combater o preconceito e abrir portas para outras mulheres negras na publicidade. Ao lado de Clarice, que também se sente motivada a mudar, ela começa a idealizar uma nova campanha para a perfumaria carioca. Desta vez, destacando a diversidade e a beleza das diferentes culturas do Brasil. A trajetória de Beatriz em Garota do Momento é marcada pela resiliência e pela luta constante por reconhecimento e respeito. Seu reencontro com Clarice representa o triunfo do amor verdadeiro sobre a mentira e a manipulação, e sua ascensão como figura pública simboliza a quebra de barreiras para todas as mulheres que, como ela, enfrentaram o preconceito e os desafios de uma sociedade excludente. Essa nova fase de sua vida é, ao mesmo tempo, o encerramento de uma longa busca e o início de uma jornada de transformação. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida. E clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela. E fique por dentro de tudo sobre Garota do Momento.
Nos primeiros capítulos da novela Garota do Momento, a vida de Beatriz sofrerá uma grande reviravolta, cheia de mistérios e encontros inesperados. A jovem, determinada a reencontrar sua mãe, Clarice, que acredita ter sido abandonada anos atrás, embarca em uma jornada para o Rio de Janeiro, sem saber dos perigos e conflitos que enfrentará pelo caminho. É na cidade maravilhosa que ela se envolverá com Beto e acabará cruzando o caminho de Bia, o que trará ainda mais intrigas para a trama. Tudo começa com uma tragédia na vida de Clarice, que perde a memória após um acidente terrível. Antes disso, ela testemunha uma discussão intensa entre seu noivo, Juliano, e Valéria, com quem ele mantinha um caso secreto e tem uma filha. Valéria, cansada de viver escondida, ameaça revelar a relação e exige que Juliano se comprometa em um casamento. Pressionado, o empresário acaba se exaltando e a briga termina de forma fatal, com Valéria caindo para a morte. Clarice presencia o ocorrido e, atordoada, foge da cena do crime, mas é atropelada ao tentar escapar. Juliano, desesperado, cuida para que a noiva receba socorro, mas teme que ela recupere a memória e o denuncie. Ao perceber a amnésia de Clarice, Maristela, mãe de Juliano, vê uma oportunidade de proteger o filho e decide enganar a nora. Ela constrói um falso passado, fazendo Clarice acreditar que Bia, filha de Valéria, é, na verdade, sua própria filha Beatriz, da qual ela se recorda vagamente. Para reforçar o disfarce, Maristela convence Zélia, uma antiga conhecida, a se passar pela irmã de Clarice e ajuda a encaixar Bia nesse novo cenário familiar. Essa manipulação cruel cria uma barreira entre Clarice e sua verdadeira filha, Beatriz, que cresce com o vazio de um abandono inexplicado. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. E também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Anos depois, movida pela saudade e pela necessidade de respostas, Beatriz descobre pistas sobre o paradeiro de sua mãe e decide viajar para o Rio de Janeiro em sua busca. É nesse cenário que ela conhece Beto, por quem se apaixona instantaneamente. O encontro acontece durante um bloco de carnaval, e os dois se encantam um pelo outro, dando início a uma história de amor. Sem saber dos laços de Beto com Bia, a filha de Valéria, Beatriz se entrega a esse sentimento, mas logo se depara com um grande obstáculo. Bia, namorada de Beto até então, não aceita bem o rompimento e, ao descobrir a proximidade de seu ex com Beatriz, decide agir. Em um baile de carnaval, onde Beto e Beatriz se reencontram, Bia aparece e questiona o relacionamento entre os dois. Tomada pelo ciúme, Bia não perde a chance de destratar Beatriz, o que cria uma situação desconfortável. Confusa e desorientada, Beatriz decide se afastar de Beto e, no meio da confusão, acaba perdendo um amuleto importante dado por sua mãe na infância, um símbolo de seu vínculo com Clarice. Enquanto isso, Bia aproveita a situação para se reconciliar temporariamente com Beto, usando sua fragilidade emocional para convencê-lo a dar uma nova chance. A rivalidade entre as duas cresce, aumentando a tensão na busca de Beatriz por sua mãe, ao mesmo tempo em que Maristela começa a perceber os riscos que a presença da verdadeira Beatriz traz para seus planos. Determinada a seguir adiante, Beatriz recebe uma pista sobre o paradeiro de Clarice com Vera, uma amiga de confiança. Junto com Glorinha, Beatriz vai até a loja Magnifique, onde acredita que poderá encontrar a mãe. Lá, ela é recebida por Zélia, que, cumprindo o papel que Maristela a incumbiu, nega que Clarice esteja no local e faz de tudo para afastá-la. No entanto, Beatriz não desiste e decide permanecer no Rio, acreditando que está perto de reencontrar sua mãe. O momento decisivo chega na inauguração de uma nova loja de Maristela. Beatriz comparece determinada a confrontar a verdade, e Juliano, ao saber de sua presença, arma um plano para afastá-la. Contudo, o plano sai do controle quando Beto, percebendo o perigo, intervém para proteger Beatriz. Na confusão que se segue, Beatriz confronta Bia, e a rivalidade entre as duas atinge o auge. Mas, em um ato corajoso,
Clarice decide confiar em seus instintos e faz uma visita surpresa à pensão onde Beatriz está hospedada. Esse momento se torna um divisor de águas. Ao ver a mãe em sua porta, Beatriz não consegue conter a emoção e aproveita a oportunidade para mostrar a Clarice o amuleto da infância que tinha perdido no baile de carnaval. O mesmo que Clarice lhe deu anos atrás, mas que não se recorda. Esse objeto traz à tona uma sensação familiar em Clarice, uma memória vaga de ter dado aquele amuleto a alguém importante em sua vida, embora não consiga conectar completamente as lembranças. Comovida pela situação, Clarice começa a se abrir, e Beatriz aproveita para compartilhar mais detalhes sobre seu passado, falando de memórias compartilhadas, de gestos e histórias que viveram juntas. A resistência de Clarice começa a ceder, e ela começa a duvidar da narrativa imposta por Maristela. A presença de Beatriz faz com que ela sinta um misto de emoções. Ao mesmo tempo em que deseja abraçar essa jovem que desperta algo tão profundo em seu coração, Clarice sente-se presa em uma teia de mentiras e manipulada a ponto de questionar até a própria sanidade. No entanto, Maristela não desistirá tão facilmente de seu plano. Ao descobrir a aproximação entre Clarice e Beatriz, a vilã decide tomar medidas mais drásticas para separá-las de uma vez por todas. Ela instrui Juliano a preparar uma armadilha para Beatriz na tentativa de desacreditá-la diante de Clarice e afastá-la de vez. Contudo, a rede de intrigas começa a se desmantelar à medida que as lembranças de Clarice começam a ressurgir. Assim, a jornada de Beatriz e Clarice se intensifica. Ambas enfrentam não apenas a busca pela verdade, mas também uma batalha emocional contra a manipulação e a crueldade de Maristela. O amor de mãe e filha, embora fragilizado, revela-se como a força que poderá romper as mentiras e, finalmente, unir duas almas que foram separadas pelo destino e pela maldade de terceiros. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre Garota do Momento.